Vamos falar da mulher de Caim e de uns seres chamados Nefilins, que eram os gigantes da antiguidade. Porque há aí certa família muito de sabedoria, cheia de sabedoria, cheia de teologia, toda a gente quer ser profeta hoje, toda a gente está cheia de revelações, e diz que Caim, ele tinha que casar, quando casou, é porque havia outras mulheres, não é? Não é verdade? E não ia casar com irmãs. Então, segundo eles, dão a entender que existia outro povo, quando Caim foi expulso, não é verdade? Para longe de Adão e Eva, foi expulso para outra terra, e diz a seguir lá, quando ele foi expulso, diz que ele conheceu a mulher e gerou um filho. Muito bem, e o que é que toda a gente diz? Que já havia pessoas noutros lados. Que Adão e Eva, afinal, não são os primeiros. Não é? Hoje até falam nestes nefilins, que é os anjos, são anjos, que tiveram relações com mulheres e geraram gigantes. Não é? Chamados os filhos. Por isso uma delas tinha que ser a mulher de Caim, né? Não sei se ela era também gigante, não sei. Mas a ideia é esta, a ideia é dizer que, afinal de contas, Adão não foi o primeiro homem, que já havia outras pessoas noutros lugares. E assim negar a Escritura. O que é que a Bíblia diz? Diz que de um só, Deus fez toda a humanidade, inclusive a Eva. A Eva não foi criada como Adão foi criado. Certo? Quem criou Adão? Foi Deus, pelas suas mãos, moldou o seu corpo. Mas a Eva já não foi assim. A Eva já proveio de Adão, de uma costela de Adão. Exatamente já para prefigurar como é que seria connosco. Na verdade, nós fomos criados, mas saímos de Jesus, gerados em Cristo Jesus. Mas toda a gente anda a aderir a esta moda. E a dizer então que afinal a Eva não podia ter casado com irmãos, né? Porque depois vemos a saber que Adão e Eva tiveram mais filhos, ou não? Sim. Vamos lá ver, vamos lá pegar aí no princípio da Bíblia e vamos lá ler o capítulo 5 de Gênesis. Vamos lá procurar. Capítulo 5 de Gênesis. Vamos lá. É logo no princípio. Irmãos, mais do que nunca nós precisamos estar atentos às palavras de Deus. A nossa fé não é baseada no que os homens dizem. Porque um diz assim, outro diz de outra forma, outro diz de outra forma, e a gente é empurrados pelo vento, não é verdade? E é uma grande confusão nestes dias de hoje. Ele sempre houve, mas agora então é uma desgraça. Vejam o que diz logo no verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Agora veja o que é que diz o verso 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e o que é que diz a seguir? E gerou filhos e filhas. Certo? Vamos, se a gente continuar, a gente vê no verso 7, o que é que diz lá no verso 7? Leiam lá o verso 7. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou o quê? Filhos e filhas. Uau! Vamos continuar. Vejam o verso 10. E viveu Enos, que gerou Cainã, 815 anos, e gerou o quê? Filhos e filhas. Verso 13. E viveu Cainã, depois que gerou Malalael, 840 anos, e gerou filhos e filhas. Vejam o verso 16.
Malael, depois que gerou Jared, 830 anos, e o que é que fez? Gerou filho, e vai até o fim, vai continuando, se vocês continuaram a ler. Então, o que é que está aqui a acontecer? Está aqui a acontecer, que estamos a ver, é uma descendência não de Caim, mas de Adão através de Sete. Porque o Abel foi morto. Foi morto, e a seguir Deus deu outro filho, que era o Sete. Então vemos aqui a descendência. E todos eles, inclusive Adão e Eva, geraram filhos e filhas. Não é? Então, se Caim foi expulso quando matou o irmão e casou com quem? Se ele é o primeiro, casou com as irmãs. Tinha que ser. Depois não havia mais ninguém a casar com quem? Com uma cabra? Com uma galinha? Casava com quem, irmãos? Pensem lá bem. Ai, pastor, mas se casar com a irmã... As coisas têm que ter tudo um princípio. Agora vamos imaginar que havia outro povo. Vamos imaginar que havia outro povo. Como é que começou? Não tinha que ser da mesma maneira? Tinha que ser um homem e uma mulher, e não havia mais ninguém que tinha que casar com as irmãs. Ou não? Isso é um raciocínio tolo e idiota, completamente idiota. E anda toda a gente a dizer amém. Irmãos, vejam o que é que diz no verso. Vejam o que é que diz no verso 4. O que é que diz no verso 4? Lê lá para o irmão. Agora lê lá o que é que diz no verso 7. Agora pensem comigo. Vamos imaginar, só havia Adão e Eva. Certo? E depois foi gerado Sete. Caim já não estava lá. Só haviam 3 pessoas no mundo. Então como é que Sete gerou filhos? Como é que Sete... Será que foi o filho da mãe? Este foi o nome assim, esta frase não foi feliz. Será que gerou pela mãe? Evidentemente que não, a mãe era casada, as filhas é que não. Então, Sete casou com quem para gerar os filhos? Com a irmã. Tinha que ser sempre assim. Oh irmãos, imagine, você leva um casal de coelhos para casa e deixa eles procriarem. Os filhos desse casal de coelhos vai gerar de quem? Não é dos irmãos? Até nem é sempre a mesma coisa. Vocês não estão a entender? E eles vêm com essas teorias loucas, completamente loucas, e toda a gente fica encantado com aquilo. Ah, pois. Isto tudo com o intuito de fazer o quê? A palavra de Deus uma mentira. Mas tudo isto tem um sentido. Veja, Adão e Eva, primeiramente a Eva era mulher de Adão, certo? Casou com Adão, era mulher de Adão, mas era mais coisas. A Eva era também filha de Adão. Porquê é que era filha de Adão? Porque foi gerada por ele. Ou não era? Não era? E ao mesmo tempo também era irmã. Porquê? Porque foram ambos criados por Deus. Agora vamos ver Cristo e a Igreja. Nós somos a noiva de Jesus Cristo. Mas somos só a noiva. Ele não é o nosso irmão mais velho. Também somos irmãos. Mas tem outra particularidade ainda. Nós não fomos gerados por Cristo Jesus. É como se fôssemos filhos de Jesus. Tudo o que se passou no passado já era uma figura do que havia de se passar em Cristo Jesus. É a mesma coisa. Percebem? Nós somos a noiva de Cristo, os irmãos de Cristo, e fomos gerados em Cristo.
Estão a perceber agora? Então, quem anda com essas doideiras, não sabe o que é que está dizendo. Veja o caso de Abraão. A mulher de Abraão era mulher, mas diz a Bíblia que também era irmã, que era filha do mesmo pai. Já para prefigurar aquilo que um dia havia de acontecer. Estão a entender, irmãos? E por isso até a própria Sara, né, foi gerada por meio de Abraão. Porquê? Ela era Sarai. Era Sarai, o nome dela. Mas depois de Deus mudar o nome de Abraão, é que ela foi gerada e foi posto o nome de quê? Sara. Mudar de nome quer dizer novo nascimento. Então a Sara foi nascer de novo porquê? Porque ele era o pai da fé. Ele era aquele a quem Deus deu a promessa. Percebem? Mais uma vez vemos as mesmas coisas. Porque isso são figuras do tempo de hoje. Estão a perceber, irmãos? Pergunto lá se o irmão está a entender. Então, quando alguém vier com essa conversa, a gente pergunta, diz-me lá, o Sete casou com quem? Se Caim estava longe de outra terra, ele estava com o pai e a mãe, casou com quem? A gente diz, será que ele casou com a mãe? O que é que nós lemos, o que é que nós acabamos de ler no verso 4? Que Adão e Eva gerou filhos e filhas. Oh, irmãos, é dito que ele teve centenas de filhos. Quando houve o dilúvio havia milhões de pessoas. Milhões. Sabiam disso? Em 1000 anos, só do tempo de vida de Adão, houve uma multidão enorme. Porquê? Primeiro, porque há um mandamento que traz disto tudo, que é crescer e multiplicai-vos. Aquilo era filhos por todo lado. Adão e Eva tiveram montes de filhos. Os filhos deram netos, os outros deram bisnetos por aí fora. Nunca mais parou por causa desta ordem. Vocês podem imaginar que ao fim de 1000 anos quantas pessoas já existiam na Terra? Era uma loucura. Gente, a Bíblia diz que havia homens que estavam espalhados por toda a Terra. Quando houve o dilúvio, há quem diga que há 2000 anos, a mim dá-me a entender muito mais do que isso, mas seja como for, até o dilúvio havia montes e montes de gente. Porque se multiplicavam. Aquilo que a gente vê aqui é a geração de Adão por meio de Sete. Já não estamos aqui a ver a geração por meio de Caim. É por meio de Sete. Então havia duas gerações. Que é por Sete e por Caim. Não são iguais. Certo? E é por isso que a gente vai encontrar o quê? Que eles vão buscar aí no verso 6. No capítulo 6, quer dizer. Capítulo 6 de Gênesis, nós vemos a tal coisa que eles vão buscar, que eram os nefilins, que eram os anjos que tiveram relações com mulheres e geraram gigantes. Vamos lá ver o que é que diz aí. Diz assim, e aconteceu, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Verso 4. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram homens valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Para já diz que já haviam gigantes antes deles se misturarem. Esse é o primeiro ponto. Vejam, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos entraram às filhas dos homens. Primeira questão, quem eram estes filhos de Deus? Eram os anjos? Irmãos, a Bíblia diz, em Hebreus diz, que Deus nunca chamou de filhos a anjos. Porque filhos não são anjos. Os anjos são servos dos filhos. Todos nós nascemos com um anjo ao nosso lado até à morte. É ele que nos levará a Deus naquele dia. Sabiam disso? E Deus não vem socorrer nem ajudar os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Então, que são estes filhos de Deus? Que eles dizem, como não aceitam que sejamos nós, eles dizem que eram os tais
anjos que geraram, que tiveram relações com mulheres e geraram os tais, né, gigantes que é, segundo eles dizem em hebraico, é o Nefilins. Então, quando as pessoas começam connosco a dizer no hebraico é isto, no hebraico é aquilo, a gente pode concluir, esta pessoa é meio ignorante. Eles não sabem o que é que estão a dizer. Eles não sabem o que é que estão a dizer. Então, quando diz filhas dos homens e os filhos de Deus, o que é que está a falar? Está a falar das duas sementes, irmãos. A Bíblia diz logo no capítulo 3 que há duas sementes, duas descendências. Que há a descendência da mulher e a descendência da serpente. Não é verdade? E o Paulo vem dizer que Caim, não só Paulo, mas também João, era do maligno. Não é? E por isso matou o seu irmão. Cheio de inveja, matou o seu irmão. Percebem? Então estamos a ver o quê? Duas descendências, por isso foram separadas. É a tal questão do joio, do trigo. É a tal questão que Jesus veio contar, a parábola do joio e do trigo. O que é o joio? O que é o trigo? São pessoas. Umas foram semeadas por Jesus, mas o joio foi semeado por quê? Pelo Satanás. Então, o Satanás, a entrar neste mundo, gerou na Eva, pelo pecado de Adão, uma descendência que começou logo a ser vista logo assim que Deus falou. Pronto. Assim que Deus se inclinou para Abel, que era o da fé, ele de inveja matou o seu irmão. Então, quem são os filhos de Deus? São os da fé, são os eleitos de Deus, foi os que Deus conheceu ainda antes da fundação do mundo. São aqueles que o mundo odeia. Percebem? E ficaram com Adão. Mas os outros ficaram com Caim. Mas um dia, quando se multiplicou o povo, o que é que aconteceu? Diz que se misturaram. Que as mulheres lá da parte de Caim eram muito bonitas, então misturaram-se. E é isto que aconteceu. Então, quem é que gerou quem? Foi feito por quê? Pelos filhos de Deus, pessoas. Os anjos não entram aqui, irmãos. Mas desde quando um anjo pode ter relações com uma mulher? Isto é para a cabeça de quem? É para a cabeça de quem? Jesus veio contar e veio dizer que os anjos não casam, não se dão em casamento. Os anjos são espírito. A multiplicação, o casamento e o sexo é carnal. Onde é que um anjo espírito tem um espermatozoide? Onde? Isto cabe na cabeça de alguém? E Jesus veio dizer que eles não, quando diz não se casam, nem se dão casamento, não podem ter relações. Porque os anjos não têm sexo. Percebem? E a Bíblia diz que nós, os filhos da ressurreição, seremos semelhantes aos anjos. Isto só existe homem e mulher aqui, por causa daquela palavra, crescei e multiplicai-vos. Percebem? Mas não, estes. Até quando diz filhos de Deus, está a falar do quê? É dos filhos de Deus. E é por isso no Salmo 82 o que é que diz? Eu disse, diz Deus, vós sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo. E o próprio Jesus, muito mais tarde, muitos séculos mais tarde, ele veio dizer aos fariseus, vocês não lestes na vossa lei que eu disse, vós sois deuses? E ele diz, ora, se Deus chamou deuses a quem a palavra de Deus foi enviada, quanto mais a mim. A quem é que a palavra de Deus de salvação foi enviada? Ao mundo, a toda a gente? Não, irmãos, aos salvos, aos da fé. Esta palavra de salvação não funciona nos filhos da serpente. A palavra da salvação é só para os eleitos. Só que a gente não sabe onde eles estão, então pregamos a toda a criatura. Percebem? A palavra da salvação é destinada à semente de Abraão. Somente à semente de Abraão. Para os outros, os outros vão fazer o mesmo que Caim fez. Querem nos perseguir, querem nos destruir, querem tapar a nossa boca. Querem nos exterminar da face da terra. Percebem, irmãos? Pergunto se o irmão está a entender. Então vejam, o que é que nós acabamos de ler? Anjos ter relações com uma mulher é o mesmo que um cão e uma galinha
Será que eles podem gerar filhos? É? É que vocês acham? Ou se não, olha, um coelho apaixonou-se por uma sardinha. Podem gerar filhos? Ainda poderia haver uma hipótese, né? Quanto mais que é espírito, que é carne. Percebem? Por isso é que a Bíblia diz, Jesus disse que a carne é carne, que é espírito. São dois reinos diferentes, não tem nada um a ver com o outro. Percebem? E aqui que nós lemos aqui é o quê? Que é a mistura das duas sementes. Porque a gente ao longo da Bíblia, vemos, volta e meia, vemos Deus dizer os filhos de Deus, várias vezes. E Cristo veio confirmar isso mesmo. Né? Quando ele começou com aquelas parábolas, ele começou a confirmar isso. Os irmãos estão a entender? Agora reparem com atenção. Reparem no verso 1. Aconteceu como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. Como é que os homens ficaram a multiplicar? Como é que os homens aparecem, estes filhos dos homens, se não havia mulheres? Como? Como é que tanto os filhos de Deus como os filhos dos homens se multiplicaram? A questão é sempre a mesma. Estão a entender? Até como é que eles se multiplicaram? Exatamente como qualquer coisa se multiplica. A gente pode se multiplicar com aquilo que tem e não com aquilo que não tem. Uma célula se multiplica por outra célula. Não é por uma coisa que nem existe. Olha, aparecer do nada. Não, isso não acontece. Estão a entender? Então, é sempre a mesma coisa. Agora, vou-vos mostrar mais outra coisa. Esta questão, eu acho que isto é mais que simples. Quem era a mulher de Caim? Era a irmã. Era a irmã. Tão simples como isso. Quem era a mulher de Sete? Era a irmã. Porquê? Porque eles tiveram filhos e filhas. Mas Deus não vai buscar a descendência dos outros filhos e das filhas, nem fala nisso. Mas Ele escolhe uma descendência em particular e não quer dizer que, apesar de que gerou, que seja realmente filho, pode ser muito para além. São uma descendência eleita, só para nomear uma descendência. Agora, do resto dos filhos não fala. Porque há só uma descendência, há uma eleição. Assim como no tempo de Abraão não havia montes de descendência. Havia ou não havia? Havia montes. Não é? Mas Deus só escolheu a descendência de Abraão. E todos os filhos eram eleitos. Não. Veja o Ismael. Veja o Isaú. Não eram. Então, mesmo dentro da descendência, nem todos são eleitos. Mesmo todos sendo do povo de Israel, nem todos são israelitas de facto. Percebem? A eleição nunca se sabe quem são. A eleição não depende do pai e da mãe que gera filhos, não. É Deus é que escolhe aqui, acolá, por aí fora. Um pai e uma mãe eleita, salvos por Cristo Jesus, não quer dizer que os filhos sejam eleitos. Não quer dizer isso, não é por aí. Deus elege quem quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. Por isso conhecemos a história do Isaú e de Jacó. Amei Jacó e odiei Isaú. Porque um era filho da fé e o outro não era. Percebem? Os irmãos entendem? Sim ou não? Então, quem era a mulher de Caim? Era a irmã. Até que eram estes gigantes. Primeiro a gente descobre que estes gigantes já existiam antes e continuaram a existir depois. Certo? E quando vê o dilúvio, acaba com aquela gente toda. No entanto, continuamos a ver, após o dilúvio, que continuou a haver gigantes. Na terra de Canaã havia gigantes. Que eles estavam cheios de medo. O Golias era um gigante. Então isso não tem qualquer cabimento nem sentido estar com esse tipo de histórias. Eu estava a ouvir porque hoje toda a gente quer ser profeta.
Eu estava a ver um dito pastor que é muito reconhecido no Brasil. E estava dizendo que aquela história do Elias, que o Elias comia o pão e carne trazido por pássaros. Que isso não podia ser. Não podia ser porque no hebraico, agora vem sempre com esta mania, corvos pode também significar árabes. E toda a gente aderiu àquilo. Árabes. Logo os árabes. Os árabes que tiveram o povo de Deus cativo por 400 anos. Logo os árabes. Que sempre foram inimigos da geração de Deus. Os árabes sabem do que é que vem? Vem de Ismael. O povo que Deus rejeitou. Os árabes só fizeram alguma vez alguma coisa boa debaixo do domínio de Israel. Se não faziam. Queriam exterminá-los. Isso tem algum sentido? Porque não era possível os corvos trazerem carne. Não era possível. Mas quem é Deus para esta gente? Então um corvo não pode ir a voar e a apanhar uma cotovia e trazer cotovia? Pode ou não pode? Não pode, irmãos. Vocês sabem que no deserto havia 600 e tal mil pessoas. E eles pediram carne a Deus. E o que é que Deus fez? Fez um bitoque? Então o que é que fez? Diz que empurrou um carradão. Imaginem quantos milhões de codornizes. E deu-lhes. Ficaram todos ali ao pé dele, porque elas não conseguiam voar. Davam uns saltos, voaçavam e eles apanhavam. Agora, quantos milhões tinham que ser para alimentar 600 mil pessoas? Até Deus não pode alimentar o Elias com 3 ou 4 pássaros por dia. Ele não podia trazer um tordo, um merlo, não podia trazer um pardal, não podia. Eram os árabes cheios de misericórdia, dizem eles. Até os árabes tinham tanta misericórdia e deixavam ele estar ali na rua, sem uma casa, e tinha que beber água do rio. Nem traziam sequer uma garrafinha de água, um copo de água. Uma misericórdia um bocadinho estranha, né? Trazia-lhe o bitoque, trazia-lhe o bife, mas não trazia um bocadinho de água para eles. Deus tem algum problema em dar pão a alguém? Quem é que deu o pão a Elias? Diz que Deus deu pão a Elias de para ele andar uma carrada de quilómetros, uma carrada de dias. Um pão dado pelo anjo. Um corvo não podia fazer isso? Oh, meu Deus, eu fico coisa que, para eles veem Deus como um homem limitado, não pode fazer nada. Né? Mas agora, este assunto tem alguma importância? Se foi corvo, se foi pessoa, tem. Não tem, mas para que é que eles fazem isto? Para trazem uma revelação. Para quê? Para distrair as pessoas da verdade e irem entrar destas fantasias. Não tem valor nenhum. Isso eram figuras, irmãos. Assim como a gente come carne e pão e bebe água do rio do Espírito. É a mesma coisa. Eram figuras. Não tem nada a ver com... Não tem nenhum valor espiritual. Não tem nenhum valor espiritual. Eles fazem isto como se isto fosse uma coisa... Oh, meu Deus! Oh. E é isto que se vê, né? Os grandes profetas de hoje, as grandes revelações... E o intuito deles é negar tudo o que está escrito. Importa é contradizer isto. E quem não tem conhecimento a sério, cai nesta ratoeira. Não é o caso da Igreja dos Eleitos, que sabe muito bem o que é que anda aqui a fazer. Amém. Vocês sabem o que é que andam aqui a fazer? Vocês conhecem qual é o caminho da salvação? Conhecem ou não conhecem, irmãos? Vejam lá, eu acho que sim, né? Por isso, quanto aos anjos, o que é que Jesus disse? Houve um que quis lhe pregar uma partida, lá um fariseu, e disse: ó Jesus, vamos imaginar que um homem casou com uma mulher e o homem morreu. Só que esse homem tinha 7 irmãos. Né? Eram constituídos de 7 irmãos. Então, segundo a lei, a mulher casa com o irmão, não é? Logo atrás dele. Há o primogênito e depois é o outro. E ele dizia, e o segundo marido também morre. Casa com o terceiro também morre. E assim acontece até os 7, morrem todos. Na eternidade, na ressurreição, afinal, quem é que vai ser o marido desta mulher?
E o que é que Jesus disse? Vocês são tão ignorantes. Vocês não percebem nada da Escritura. No céu e na ressurreição não há casamento. Isso não existe. Mas serão semelhantes aos anjos. Os filhos de Deus serão semelhantes aos que são espírito. O espírito não se multiplica, irmão. Serão semelhantes aos anjos, não se casam, nem se dão em casamento. E Paulo vem dizer o quê? Que em Cristo Jesus não existe nem macho, nem fêmea, nem homem, nem mulher. Isso não existe. Isso são coisas aqui da terra. Os anjos são pessoas aqui da terra. O que é que a Bíblia diz acerca dos anjos? São espíritos ministradores, como chamas de fogo, que são enviados em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Estão a entender? Então, essas coisas do nefilins, os nefilins são os gigantes, isso já existia antes e começou a existir depois. Isso é tudo histórias da carochinha, vaidades, tudo com o intuito de desviar a atenção da verdade para angariarem discípulos. É isso que eles querem. Mas nós estamos aqui para falar a verdade e nada mais que a verdade. Outra coisa, se houvesse outra geração, então eles eram santos, porque não estavam contaminados com o pecado de Adão. Não é? Se houvesse outras pessoas, porque o pecado de Adão é que passou a toda a humanidade, mas se houvesse outros que não fossem filhos de Adão, eram santos. Não tinham pecado neles. Afinal, a Escritura está toda errada. O Paulo vem dizer que Adão morreu e que o pecado de Adão passou a todos os homens e todos morreram. Afinal de contas, é tudo uma fachada. É tudo uma mentira. E assim continua o mundo religioso. Nestes dias, mais do que nunca, blasfemos de Deus a torto e a direito. Amém? Mais. Estamos em Gênesis. Vamos para o capítulo 1, ainda no primeiro livro, e vamos ler aqui outra coisa. Aí no verso 26, no capítulo 1, eles andam dizendo que o homem caiu. O homem era para reinar e dominar sobre a terra, na verdade, mas veio o diabo e tirou-lhe o domínio. E o homem então já não reina sobre a criação. Será que isso é verdade? É isso que vamos ver. Capítulo 1, vamos ler desde o verso 26 até o verso 28. Vamos lá. Encontraram? Leiam lá o que é que está escrito. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. E criou Deus à sua imagem, e à imagem de Deus o criou, homem e mulher. Verso 28. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a face da terra. Então o que é que vemos aqui? O domínio do homem, o governo do homem, certo? Certo, irmãos? Isto é uma ordem para o homem obedecer, ou é uma ordem direta que Deus disse? É assim. Esta ordem depende da obediência do homem, ou é uma coisa que é dada por Deus? Diferente daquela que ele disse: não comas, não morrerás, que dependia dele. Certo? Então o que é que eles dizem? Eles até dizem aqui: frutificai e multiplicai-os, não foi afetado. Que a gente multiplicou-se, não é? Esse não foi afetado, mas o resto já foi. Agora olha lá à vossa volta para a terra. Vocês não acham que o homem tem governado e sujeitado a própria criação e o próprio universo da Terra? Vocês já viram os prédios que ele construiu? Já viram? As estradas?
Vocês já viram os aviões, as culturas? Domina de tal forma que tem destruído tudo onde tem tocado, né? A natureza, o clima. Né? Não tem estado tudo sujeito ao homem. Os animais não estão sujeitos ao homem. Quem é que domestica quem? É o homem que domestica o animal ou é o animal que domestica o homem? Então ele governa ou não governa neste mundo? Ele governa, até mesmo sobre os irmãos, sobre a criação. Né? Então isto aconteceu ou não aconteceu? Acontece ou não acontece? Porquê é que acontece? Porque Deus disse para que fosse assim. Veja, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar. Quem é que caça quem? É os peixes que caçam o homem ou é o homem que caça os peixes? Diz mais, sobre as aves do céu, quem é que page ratoeiras? É o pássaro ao homem ou o homem ao pássaro? E sobre os animais da terra, quem é que trabalha para o homem? É o homem que trabalha para o burro? Ou é o burro que trabalha para o homem? Então o que é que eu estou a querer dizer? É que esta palavra cumpriu-se depois, ainda mesmo depois dele ter pecado, que ele não perdeu estas qualidades. Porquê? Porque isto é uma ordem direta que não depende do comportamento do homem. Percebem? Mas a morte já dependia. Ele disse, se comerdes, morrerás. Então, o homem realmente governa este mundo, não é o Satanás, é esta criação. Mas governa como? De forma terrena, carnal, humana. Ele governa. Né? Continua a governar sobre os animais, continua a governar sobre a natureza, ele continua a governar. Ou não? Governa? Né? O mundo está a desgraça que está por causa do governo do homem. É como, olha, hoje vou eleger-me. Há de ser mais do mesmo. Ele vai governar. O diabo não tirou os governantes da terra. Não tirou os reis. Será que quando a gente compra um ar-condicionado é porque o diabo se preocupa muito com a gente? Ele está tão preocupado que nos ajudou a comprar um ar-condicionado. Será que é assim? Há coisas que o diabo não pode fazer. Aquilo que Deus deu ao homem, o diabo não pode fazer. Sabiam disso? Então, quem governa neste mundo físico, estamos a falar do mundo físico, humano, terreno, são os homens. E porquê é que governa? Porque Deus disse. Porque Deus deu esse poder ao homem. Agora vamos ao diabo. Então o que é que o diabo governa? Porque é que esta ordem não é anulada? Porque não se baseia no comportamento do homem, certo? Mas há coisas que se baseiam. O diabo só entrou neste mundo por ordem de Deus ou por desobediência do homem? Da obediência do homem. E o que é que ele fez? Ele entrou neste mundo e a primeira coisa que aconteceu é deu-lhe poder para gerar uma descendência. Uau! Uau! Quem são os poderosos que andam aí reinando? Quem são os grandes? São os eleitos? Já viu? Até onde é que o diabo governa? Sabe onde é que o diabo governa? Não é nas obras nem contra as obras que Deus deu aos homens. Seja ele filho de Deus ou não. É aqui. O diabo precisa fazer uma coisa. Sabe o que é que ele precisa? Precisa enganá-lo. Senão você não consegue ser escravo dele como deve ser. Embora o homem esteja na morte, o diabo em si não tem poder para manipular o homem. Tem que doutrinar o homem. O homem tem que ser doutrinado. Sabiam disso? Também nós, como filhos de Deus, para a gente aprender a viver como filhos de Deus, temos que ser doutrinados. É por isso que há os homens de Deus e os falsos ministros. Como é que o diabo enganou Adão e Eva? O que é que ele usou? Usou o mandamento de Deus.
Certo? Ele usou o mandamento de Deus, dizendo: o que é que Deus disse? Que vocês vão morrer? Não morram nada. Vocês vão, se vocês comerem do fruto, vocês vão ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas Deus tinha dito: não, isso vai dar mau resultado se vocês comerem. Se vocês comerem, vão morrer. Então o que é que o diabo usa? Qual é a força do diabo? É o conhecimento do bem e do mal. É a lei. É a lei, é a força do pecado. É a arma do Satanás. É por isso que diz que a lei é o ministério da morte. Vocês sabem o que é que eles faziam? Fazia, e ainda hoje faz, mas no tempo de Israel, o diabo todos os dias se apresentava diante de Deus e os acusava dia e de noite. Ou dizia: ó Deus, tu escreveste isto, deixaste escrito isto. Disseste: não adulterarás, não adulterarás. Ele adulterou, então agora vou matá-lo. E Deus deixava. Então a força do Satanás é o quê? É a lei. A força do Satanás no mundo é o entendimento. Sabe, quando ele convencer a pessoa da mentira, então ele domina sobre a sua vida. Só assim é que ele consegue dominar. Sabiam disso? De outra forma não consegue. De outra forma é como aconteceu com os porcos. Havia uma pessoa que estava cheia de demónios e Jesus ia expulsá-los para o abismo, e eles pediram: pelo menos manda-nos para os porcos. Mas eles não conseguiram permanecer nos porcos. Porquê? Porque um porco não tem o entendimento do conhecimento do bem e do mal. Ele precisa de uma pessoa que tenha conhecimento do bem e do mal, para convencer os outros a transgredir contra Deus. Então o que é que ele está fazendo hoje com as doutrinas? Colocando as pessoas contra a fé, colocando as pessoas contra a graça, usando a verdade para levar as pessoas a mentir ou engano. No dia em que você pensar que não precisa do pastor, está apanhado. No dia em que você deixar de crer na graça de Deus, está apanhado. Percebem? Este é que é quando o diabo domina no entendimento, a pessoa está dominada. Mas ele precisa que eu transgrida. Ele alimenta-se do nosso pecado. Diga aí para você: o diabo alimenta-se do pecado. Ele precisava que Adão transgredisse para ter a autoridade e permissão de gerar uma descendência, para a morte entrar neste mundo. Ele precisa, o diabo, ser um homem, está morto neste mundo. É como o pecado sem a lei está morto. Sabiam? Está morto. Ou adormecido. Mas se o homem der ouvidos a Satanás, a mentira ou ao engano, é isso que ele quer. Quanto mais você transgride, é como um vício. Mais você fica preso. Só você beber um copo de vinho não faz mal. Você beber 10 e continuar, chega a um ponto que fica dependente. Com o pecado é exatamente a mesma coisa. A pessoa fez uma asneira, não devia ter feito e tal. Amanhã faz outra asneira, já não parece tão mal. E continua a fazer, chega a um ponto, aquela asneira grave, parece que já não tem gravidade nenhuma. E a pessoa já nem pede perdão a nada, já está com a mente completamente cauterizada. E já não sabe discernir nem o bem, nem o mal, só sabe discernir aquele engano. Percebem? E o Satanás precisa de uma pessoa que seja instruída na mentira. Precisa de uma pessoa que seja instruída no engano. Os debates que existem, que existia com Jesus, foram enviados de Satanás. Veja o que é que Satanás fez com Pedro. Não vais? Tu não vais. Primeiro ouviu: eu vou a Jerusalém e vou ser morto. Satanás pega em Pedro e diz: não vais para lá, não. Para ver se enganava Jesus. Só que Jesus cortou o mal por raiz. Para trás de mim, Satanás. Percebem? E hoje é igual. Tu tens que ir à minha igreja. Lá, se tu deres o dízimo, vais prosperar 100 vezes mais. Lá, se tu fores lá e fazeres uma oferta, vais ser curado. Pois. E parece que tem jeito as coisas. Mas vejam, irmãos, então, o homem, ele reina humanamente. E por isso está aí o que está à vista. Mas o diabo reina espiritualmente sobre aqueles que estão mortos. Mas para reinar, ele precisa de doutrinar. Irmãos, ele precisa, sabe dizer o quê? É como recruta. Tem que recrutar soldados, ministros.
que preguem o Evangelho, mas outro Evangelho, que falem de Jesus, mas outro Jesus, que falam do Espírito Santo, mas outro Espírito. E é assim que ele funciona. Percebem? É necessário que você transgrida. E a plenitude do domínio de Satanás, sabe quando é que acontece? Quando é que ele consegue controlar a pessoa de uma vez por todas e já não há mais hipótese? É quando ela um dia ouvir o Evangelho e ela negar categoricamente Jesus. Então o estado dessas pessoas fica 7 vezes pior na solução, porque se tornou um anticristo. A partir daquele dia, aquela pessoa é um soldado do Satanás que vai falar diretamente contra Cristo, diretamente contra a verdade. Vai fazer tudo para que a verdade seja abafada, seja pisada, seja destruída. São os tais anticristos. Os anticristos não são as pessoas que estão lá fora. Os anticristos são aquelas que ouviram acerca de Cristo e voltaram para trás e agora estão lutando contra Cristo. Esses é que são os anticristos. O que é que aconteceu, irmãos? O diabo reinou. O diabo reinou. Está reinando. Ele reina assim. Percebem? É pior uma pessoa que foi... que é um recruta do Satanás do que uma pessoa que está possessa. A pessoa que está possessa não sabe o que é que há de fazer, não é? Só apenas é um sofrimento pessoal. Mas ali não. A gente vê pessoas inteligentes, não é? Que falam a mentira que parece verdade, no entanto, é uma casa cheia de demónios que não se manifestam. Estão ali com outro intuito de angariar discípulos. E como hoje, isto nunca aconteceu como hoje. Então o que é que acontece? O diabo está fazendo a mesma coisa que fez com Adão e Eva. Come. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava quê? A lei, o pacto da lei. Ele dizia, não, come. E ele hoje continua a fazer a mesma coisa com a lei. Não guarda a lei. Alimenta-te da lei. Tens que fazer isto. A história é a mesma. Jesus foi morto por quê? Porque queriam que ele comesse da lei. Hoje é igual. Irmãos, há milhões de pessoas. Vocês sabem quem são os verdadeiros servos de Satanás? Não são os ateus. Há pessoas aí que não querem saber de Deus para coisa nenhuma, mas que não têm a religião e a gente consegue ter uma conversa com eles. Até são pessoas prestáveis, gentis, são capazes de ajudar o próximo. Eles não querem saber das coisas de Deus. O diabo tem um domínio muito limitado nessas pessoas. Então o que é que o diabo faz para enganar o mundo? Apesar de estarem mortos e serem propriedade do diabo. Precisa de ministros. Precisa de pessoas, né, para pregar, para ensinar, para levá-los cada vez a ir para mais longe da verdade e a levantarem-se contra a verdade. É por isso que há milhares de igrejas cristãs. E cada um diz a sua coisa. Percebem? O diabo pouco se importa se você é rico, se é pobre. Isso não tem grande importância para ele. Só preciso dar-lhe riqueza com a fartura. Percebem? É pouco se importa com isso. O que o diabo não quer é que você tenha conhecimento da verdade. Porque quando você tem o conhecimento da verdade, ele perdeu o acesso à sua vida. Como Cristo dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos... Pronto, perdeu o acesso. O problema é esse. Percebem? Este é que é o grande problema. Então, ele usa sempre o conhecimento, usa sempre a lei, usa sempre a consciência da pessoa, do bem e do mal. Quanto mais você transgride contra a sua própria consciência, vai chegar um dia que a sua consciência fica enferma e você já não sabe discernir se é bem, se é mal. Antigamente parecia estar mal, agora já não aparece porque você já está contaminada. A consciência está contaminada. Sabe o que é uma consciência contaminada? É que você perdeu a noção do que é verdadeiro e do que é fantasia. Está contaminada. Percebem? É como a gente às vezes não está dormindo nem acordado. Já não sabe o que é real, nem o que é verdadeiro, nem o que é falso. Não sabe? Percebem, irmãos? Até vemos isso aqui. E veja o que é que acontece aí no capítulo 3. Né? O que é que diz aí no verso 22?
Leiam lá o verso 22. Capítulo 3, verso 22. Leia lá com o irmão do lado. Diz o quê? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vida eterna. Então o que é que Deus está a dizer aqui? Que o homem, depois de pecar, é que se tornou igual a Deus no conhecimento do bem e do mal. Irmãos, vocês acham que o homem conseguia dominar este mundo? Dominar os peixes, as aves, os animais do campo e aquilo que a gente vê, sem o entendimento do bem e do mal? Então o pecado veio prejudicar o homem no entendimento? Veio prejudicá-lo no entendimento? Não, o contrário. A partir do dia em que comeram do fruto, o que é que diz que aconteceu? Os olhos se abriram. E o próprio Deus o que é que está dizendo? Agora sim, o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, pelo pecado, ainda foi promovido. Não só ele, mas o próprio Satanás. Mas cada um no seu lugar. O homem foi-lhe dado este mundo e reina fisicamente e humanamente. O diabo foi-lhe dado o reino espiritual e ele pode reinar sobre os homens. Mas ele precisa de uma coisa. Ele precisa, sabe de quê? Apesar das pessoas estarem nas mãos dele, ele não tem acesso completo às pessoas. Não pode fazer o que ele quer. Ele precisa o quê? Que o homem faça a vontade dele. Assim como uma pessoa para se tornar anticristo tem que estar doutrinado na mentira, assim também um filho de Deus para ser um homem poderoso, conhecedor do que é bem e mal, tem que estar doutrinado pelo Evangelho. É a mesma coisa, porque a força de cada um depende da doutrina. O filho do diabo fortalece pela doutrina. O filho de Deus fortalece pela doutrina. O filho do diabo forte é aquele que consegue transformar a verdade em mentira. Um filho do diabo, uma pessoa que consegue mesmo ser poderosa, é aquela pessoa que consegue mostrar uma verdade e parece que é mentira. Afinal é assim. Consegue dissimular, consegue adulterar a Escritura e consegue convencer as pessoas. Esta pessoa é poderosa. Mas o Filho de Deus, como diz a Bíblia, discerne tudo. Ele sabe. Mas sabe, aprendeu já sabendo? Não, vai aprendendo. E quanto mais ele aprende, mais o poder de Deus se manifesta na vida dele. Quanto mais o filho do diabo progride e é instruído em mentira, mais o poder do diabo é forte na vida dele. Percebem? A força depende do conhecimento. A força depende do nosso conhecimento. Até mesmo nas coisas humanas. Há coisas que a gente não sabe. A gente somos completamente fracos. Sei lá o que é de fazer. Mas uma pessoa instruída vai ali e faz como deve ser. Não é? Imagina, um patrão chama duas pessoas. Um é pedreiro e o outro não sabe fazer nada. E diz, olha, tu constrói aqui uma casa, tu constrói aqui outra casa. Vai dar barraca. Vai dar barraca para quem? Para aquele que não tem conhecimento. Mas o que é que ele vai fazer se for com uma coisa mau? Ele faz ali umas algarbices qualquer para tentar mostrar aquilo que não é. Assim é com os filhos do diabo e com os filhos de Deus. Eles fortalecem-se pela lei, pelo conhecimento. Nós pela lei de Deus, eles pela lei das obras. Estão a entender, irmãos? Estão a perceber? Porque a lei desperta o que está dentro do homem, a malignidade. Também a fé desperta a bondade que está dentro de nós, o amor, a fé, a confiança que nós temos em Deus. Estão a entender? E a gente precisa disso para se tornar forte. O filho do diabo é exatamente a mesma coisa. É exatamente. Vocês estão a entender? Então vejam o que é que nós vemos aqui. Eis que o homem agora é comum, é igual a nós. Então, irmãos, o homem continua a reinar aqui neste mundo, continua a construir as coisas à maneira dele, continua a enganar os próprios irmãos, continua a espezinhar, a escravizar os amigos, continua a fazer tudo. A mentira, o engano, a imoralidade não são coisas do diabo.
São coisas da carne, naturais. Sabiam disso? São coisas naturais. São obras da carne que também está em nós. A gente pode muito bem cobiçar e cair em desgraça a qualquer momento. Isso está em nós, não é isso que são as obras do diabo. Sabe o que é que são as obras do diabo? São ideias, são raciocínios. É doutrina contra a verdade. Porque quando você deixar de dar ouvidos à verdade, você ficou preso. Tá. Ó irmãos, ouvimos o amigo Leão discursar, aquele que substituiu o Papa. Disse 2 ou 3 coisas sem sentido nenhum, pessoas a chorarem. Pessoas a levantar, ai, que é isto? Se a gente for falar a palavra de Deus, querem acabar connosco. Há um poder ali que tem convencido milhões de pessoas e vai continuar a convencer milhões de pessoas. Percebem? Quanto mais a pessoa é religiosa, mais nas mãos do diabo está. Eles precisam de ser doutrinados. Cada vez mais. O diabo tem dado 3 mentiras universais. E tem enganado o mundo com estas mentiras. Primeira mentira, tem convencido o mundo que não existe. Uma grande parte das pessoas não existe. Eles não querem Jesus, quanto mais no diabo. Segunda mentira, para os religiosos. Convenceu os religiosos que teve um passado bom e quando ele apeteceu, ele optou por ser mau porque ele quis. E a terceira mentira é que te empurra a ti todos para a lei. Come, confia, muda, tu podes, guarda, tu consegues, determina, escolhe, faz. Que é por o homem contra Deus. Deus disse isso? Não. Tu podes. Deus sabe que num dia que comeres, tu vais ser igual a Ele. Você acha que o homem é igual a Deus? Essas 3 mentiras são universais que andam aí de todo lado. Né? Então o diabo precisa de uma doutrina para dominar a pessoa. Quanto mais doutrinada, mais ela se torna serva de Deus. Percebem? Como uma pessoa que não está doutrinada, pois o diabo não pode usar uma criança que não esteja doutrinada. O diabo não pode usar uma pessoa que não queira saber nada das coisas de Deus. Portanto, tem que convencê-la. Ele não pode agir no entendimento como ele quer. No entanto, existe outro domínio, chamado domínio de Deus. E este domínio, ele domina tanto o reino dos homens, como o reino do diabo, como o reino de Deus. E todos eles dependem da vontade de Deus. Percebem? Então o diabo só convence e só engana aqueles que Deus quer que ele faça. O diabo é um servo de Deus, igual a qualquer outro. Estão a entender, irmãos? Agora os filhos de Deus, vejam, apesar do diabo, todo mundo está debaixo do domínio do diabo, desde que a pessoa nasce, apesar disso estar tudo assim, a Bíblia diz uma coisa extraordinária. O Filho de Deus é separado logo do ventre da mãe. Porque este aqui é meu. E está o anjo do Senhor com ele. Ele passa, o diabo faz-lhe tudo e mais alguma coisa, mas quando Deus quiser, chama-o e ele vem. Viu? Porque é diferente. É a tal geração dos filhos de Deus e os filhos dos homens. Uns são carnais, mas outros, embora sejam carnais, eles têm uma origem celestial. Porque vieram de cima, os outros são de cá de baixo. Esses que já tiveram vida lá em cima podem tornar a nascer de novo. Agora os outros que são carnais, não, carne é carne. Estão a entender? E por isso o próprio Deus disse, no reino de Deus não pode entrar a carne e o sangue. Então se não pode entrar, como é que os anjos iam fazer uma coisa dessas? Vocês estão a entender, irmãos? Estão a entender? Mas, quero que vocês peguem na Bíblia e vão abrir em João, o Evangelho de São João, no Novo Testamento, e procurem o capítulo 9. O capítulo 9 do Evangelho de São João, para a gente terminar aqui. Vamos lá. Então, quando a Bíblia diz que as obras do diabo
que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, o que é que ele se está a referir? Quais são as obras do diabo, irmãos? Quais são as obras do diabo? É os seus ensinos, as suas mentiras, os seus enganos. Isto é que são as obras do diabo. O homem lá, porque caiu em pecado, ele continuou a ser o que era. Pelo contrário, ainda foi promovido. Não é? E a própria Bíblia diz que ele já era pecador antes de pecar. Ela já cobiçava antes. Então, a lei não fez nada de mal. Apenas trouxe à luz aquilo que estava escondido. E o diabo agora, para ter acesso à pessoa, embora ele seja o Deus deste mundo, ele precisa doutrinar a pessoa. Ele precisa convencer a pessoa. Percebem? É por isso é que há tanto ministro de Satanás. Há tanta bruxa. Há tantos, sei lá. No entanto, irmãos, o pecado de Adão anulou a ordem direta de Deus, que Deus disse: domina sobre os peixes, sobre as aves. Não. Porquê? Porque essa ordem não dependia da obediência do homem. Deus disse: é assim. E foi assim. Foi a última ordem de Deus dada depois da criação. O homem vai acontecer isto. Vai crescer, vai se multiplicar e domina sobre a face da terra. Não deu-lhe mandamentos. Não disse assim: mas isso é se tu obedeceres. Não. Não, é uma obra da criação e tudo quanto Deus criou permanece até o fim. Percebem? A seguir é que dá um mandamento que aparentemente depende dele. E disse: olha, comam todas as árvores, mas há uma coisa que eu não quero que vocês façam. Não comam desta árvore. E comeu. Porquê? Porque dependia dele. Deu barraca. E diz a Escritura, que a gente esqueceu de ler, que Deus, depois dele pecar, sabe o que é que fez? Expulsou do jardim para que ele não lançasse a mão da árvore da vida. Sabe o que é que isso significa? Que todos aqueles que guardam a lei, Deus não deixa que eles cheguem à árvore da vida. Eles nunca se vão alimentar do fruto da árvore da vida. Porquê? Porque eles querem alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. E primeiro têm que morrer para a lei para poder viver para Deus. Estão a entender, irmãos? Ora bem, para terminar, no capítulo 9 de São João, vamos ler o que é que diz aí o verso 24 e o verso 25. Vamos lá ler. Capítulo 9, verso 24 e o verso 25. Vamos lá. Um resumo assim muito breve. Então, quem era a mulher de Caim? Era a irmã. Certo? Quem eram os nefilins, os gigantes? É fruto dos filhos dos homens. Já existiam antes e continuam a existir depois. Quem eram os filhos de Deus? Éramos nós. É os eleitos, é a geração santa, é o trigo. Não tem nada, não fala aqui nada em anjos. Em lado algum. Está a entender? Porque anjos não podem procriar. No reino dos céus não existe homem e mulher. No reino espiritual, quer das trevas, quer da luz, não existe macho e fêmea. Isto não existe. Essas coisas não existem, são coisas aqui da terra. Percebem? Por isso é que Jesus disse: vocês estão muito enganados. Na ressurreição isso não existe. Isto não existe casamento, não é? Isso são coisas aqui da terra. Amém? Então, é isso. Mulher de Caim era a irmã. Né? Os filhos de Deus, os filhos de homens que se misturaram, eram os eleitos com os outros. A gente vê isso uma carrada de vezes, já como se fosse Israel e gentios. Israel, os filhos de Deus, os gentios, os filhos dos homens. É como agora, aquele que é homem natural e homem espiritual. O homem natural é filho de homem, o homem espiritual é filho de Deus. É a mesma coisa. Percebem? E os filhos de Deus são deuses, porque são feitos à imagem de seu Pai. Têm a sua vida, têm a sua justiça, têm o seu espírito. Os outros não. Os outros são joio e cada um foi feito à imagem de seu Pai. Entendem? E o que é que nós aprendemos também?
que o diabo governa este mundo? Sim, governa, mas não como ele quer. Porque Deus deu ao homem uma palavra direta que diz: dominai sobre a terra e sujeitai-a. Então ele vai continuar a fazer, segundo a predestinação de Deus, né? Vai continuar a progredir e fazer o que tem feito. Mas, lá está. O diabo, para governar a vida de uma pessoa, precisa da lei. A lei da consciência, precisa enganá-lo, precisa convencê-lo. Senão não pode. Porque ele só tem domínio em parte. O homem tem que se entregar de coração, tem que transgredir a lei, tem que, com a sua boca, com a sua vida, rejeitar as coisas de Deus para que tenha acesso à sua vida. Estão a entender? Sim, ele reina sobre o mundo, todos estão nas suas mãos, mas ele não governa como ele quer. Isso é que era bom. Há regras do reino de Deus para que assim aconteça. Também o Filho de Deus, ele é Filho de Deus desde o primeiro dia, mas pode ser enganado pelo diabo uma carrada de vezes enquanto não tem conhecimento. Enganado na carne. No espírito não, aí já tem Deus. Mas na carne pode ser enganado. A gente, quando conhecer a verdade, não, olha, deixámos tudo quanto era errado logo no primeiro dia, foi assim? Não, fomos aprendendo. Fomos conhecendo a verdade e conforme vamos conhecendo a verdade, vamos ficando livres destas mentiras, destes enganos. E a gente fortaleceu-se cada vez mais. Venha lá agora dizer, alguém venha dizer à gente: isso não é pela graça, é pelas obras. Bem, espera aí. Já vai. Estão a entender? Então, o nosso crescimento e a nossa força depende da nossa doutrina e do nosso conhecimento. Também os filhos do diabo, e principalmente dos anticristos, dependem do conhecimento. Não é? Do conhecimento da mentira que se transforma. Não é? Parece que é verdade, parece que é tudo mentira. Ora bem, percebendo estes três poderes, que o homem reina sobre esta terra de uma forma física, o diabo reina sobre o homem de uma forma espiritual e por isso ele precisa de convencer o espírito, precisa de educar o espírito, a mente. Mas Deus governa onde? Deus governa no céu, na terra e debaixo da terra. E todos fazem a sua vontade. Amém? Vocês entenderam? Por fim, diz aí, verso 24. Chamaram, pois, o cego pela segunda vez e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Sabe o que é que isto significa, irmãos? Este homem estava cego, né? Cego de nascença, já tinha muita idade, e Jesus curou. E os fariseus cheios de inveja, porque ninguém queria admitir que ele era o Messias, dizendo: olha, dá glória a Deus, que este homem é um pecador. E ele disse: olha, eu não sei, eu não o conheço. Mesmo sem conhecimento, ele dizia: eu não o conheço, eu não sei quem ele é. Mas uma coisa eu sei, eu nasci cego e agora vejo. Agora vejo. Assim é connosco, irmãos. Vocês sabem, a Bíblia diz que a característica de um filho de Deus para uma pessoa normal é evidente aos nossos olhos, que é: uma nem entende nada das coisas de Deus, a outra discerne todas as coisas, compreende todas as coisas. Quando as ouve, diz: é verdade, tinha que ser assim. O outro não, além de não querer, ainda desmente, engana, adultera. É por aí que se vê. Então, o que é que aconteceu connosco? Vocês aí até podem ir fora dizer assim: olha, eu não conheço nada de teologia, eu não conheço esta religião, eu não conheço nada disso. Não sei se é boa, eu não posso não dizer. Mas uma coisa eu sei: eu de antes era cego, mas agora vejo. Eu agora compreendo a Bíblia, agora vejo. Não é só a Bíblia, é vejo o que acontece à minha volta. Irmãos, a Bíblia diz que é uma prova. Eu tenho a prova que Jesus existe dentro do meu coração. Você tem a prova que Jesus existe dentro do seu coração. Eu não preciso que me digam. Eu não preciso que me venham dizer que Jesus está vivo. Eu não dependo de nada disso. É pouco me importa que digam que a Bíblia está errada. É pouco me importa que digam que a Bíblia foi adulterada. Não me interessa. Sabe porquê?
Porque eu conheço. Eu sei. Eu vejo. Mas vejo mesmo. Eu vejo na minha vida a diferença. A Bíblia diz assim, um não entende, o outro entende. Eu vejo isso. Eu entendo porque é que o outro não entende. Porque Jesus disse, nenhum dos ímpios entenderá. Nenhum. Nem um sequer. E porque é que eu entendo? Porque é que isto é tão fácil para mim? E aquele não aceita, não aceita, não aceita. A gente vê aqui, Jesus violava o sábado. E a gente mostra-lhes. E eles não são capazes de admitir. Eles veem ali escrito, mas não, isto não quer dizer isso. E não conseguem. Porquê é que eu vejo que a idolatria é errada e os católicos não? Porquê? Mas porquê? Que poder é este que engana as pessoas com as coisas mais idiotas? É o poder de Satanás, são pessoas instruídas, especialmente os padres. Percebem, irmãos? Percebem? Então, eu sou a prova, para mim, que Jesus existe. Eu conheço, eu vejo os sinais da salvação dentro de mim. O entendimento, ver a Bíblia escrita à minha volta, ver o porquê das coisas, o porquê do bem, o porquê do mal, o que é que está a acontecer, o que é que já se cumpriu, o que é que está a cumprir, o que é que vai cumprir. Eu vejo isso tudo. Eu vejo isso tudo. E a Bíblia diz, não vão além do que está escrito. Até quem sou eu agora para inventar uma história e dizer que afinal os anjos tiveram relações com as mulheres? Onde é que isso está escrito na Bíblia? Se não está escrito, por que é que eu vou falar? É como o Satanás que foi bom. Onde é que isso está escrito na Bíblia que o Satanás alguma vez foi bom? Onde? Jesus disse, ele é mau desde o princípio, ele é homicida. Ele foi o primeiro homicida, foi o primeiro a matar. Quem é que ele matou em primeiro lugar? Quem foi que o diabo matou? Já se esqueceram? Exatamente, foi o Adão. E depois o Abel. Adão porque espiritualmente. Ele é homicida, como Jesus disse, desde o início. Enquanto o Filho de Deus, não, ele sabe, ele ouve, ele entende todas as coisas. Quando fala de uma parábola, eu explico para vocês, facílimo. Porque é que para os outros não é? Isso é que é o selo da imortalidade, é o entendimento, o conhecimento das coisas de Deus. E é por isso que a nova aliança, o que é? É o quê? Escreverei no seu coração a minha lei e no seu entendimento, para quê? Para que todos me conheçam, do maior ao menor. Estão a entender? Então, eu sei, não preciso que me digam. Eu sou a prova que Jesus existe na minha... Eu sou a prova. Eu não preciso de ninguém que me diga nada. É que me importa que venham dizer que a Bíblia é errada. Eu, se for preciso, me jogo a Bíblia fora. Claro que não jogo fora. Isto é uma forma de uma expressão. Estou a dizer que não tem necessidade da Bíblia, porque a Bíblia não pode mostrar Jesus. Percebem? Mas o entendimento mostra. Abriu-me os olhos. Assim como Adão abriu os olhos para o bem e do mal, a fé abriu os olhos para o reino dos céus invisíveis. Percebem, irmãos? A lei abriu os olhos de Adão para mostrar a grande asneira que fez. Mas a graça abriu os olhos para ver a glória de Jesus Cristo na minha vida. Isto não é uma história que passou e pronto, e acabou-se tudo. Eu não preciso de ninguém, eu sei. Irmãos, o mundo, a ciência procura aquilo que está na frente dos olhos deles. Eles procuram de onde vieram, quem somos, para onde vamos, qual é a origem disto tudo. E não vê. A Bíblia está diante dos olhos, explica isto. Os ministros são aqueles que mostram. A resposta está com eles. Eles não aceitam. Não podem. Eles não andam à procura de uma coisa que sempre esteve aqui na terra. A Bíblia e os ministros enviados de Deus. Mas eles não aceitam nem uma coisa, nem outra. Não aceitam nada. Tem uma prova física, a Bíblia não quer saber. Se for homens a falar, também não quer saber. Quem és tu? Qual é o teu estudos? Onde é que tu vieste? E pronto.
E é assim. Estão a entender, irmãos? Então, qual é mais fácil? É o diabo enganar o mundo, que nem existe. Engana o religioso dizendo, eu fui bom quando eu quis, eu estraguei os planos de Deus todos, não é? Na verdade? E depois engana outros que aparentemente defendem a lei, dizendo, tens que guardar a lei, porque senão a fé, sem as obras da lei, é morta, não serve para nada. E assim funciona o diabo. Quanto mais você defende uma religião, mais preso está o Satanás. Percebe? Quanto mais você defende a verdade, mais o poder de Deus se manifesta na sua vida e você discerne logo. Às vezes você começa a ver, quando você está instruído, basta você ouvir uma pessoa falar 5 minutos, você já está vendo que ele está a querer enganá-lo, não precisa de ouvir muito. Porquê? Porque é o poder de Deus dentro de si para você discernir que aquela pessoa está ali para pôr o pé, para lhe passar uma rasteira. Vinha para a minha igreja, a gente gosta muito de você. Não é a igreja, não é o pastor, é as palavras da vida eterna. É o Evangelho da graça de Deus. Estão a entender, irmãos? Então, para resumir, mais uma vez, é o quê? Qual é a mulher de Caim? Era a irmã. Foi a mesma como a mulher de Sete. Era a irmã. Eles tiveram montes e montes de filhos. Montes deles. E cada um vivia 1000 e tal anos. Ou 900, 200. Geraram para ali filhos e aquilo era uma loucura. Não é? Então, e quando se misturou, quem são os filhos de Deus? Éramos nós, desde o princípio. Nós somos os filhos de Deus. E o salmista diz, vós sois deuses, todos vós sois filhos de Deus Altíssimo. E Jesus veio reforçar a ideia e diz, aqueles a quem a palavra de Deus foi enviada são chamados de deuses. Os filhos de Deus é Deus. Os filhos dos homens são homens. Só isso. Percebem? Até que eram aqueles gigantes. Os gigantes sempre existiram. Ainda hoje, se for preciso, encontra-se um aqui, outro acolá. Já não é igual, mas encontra-se. Agora, a gente vê isto desde antes do dilúvio, depois do dilúvio, no tempo dos reis, Davi. A gente encontra esses gigantes. Ainda há meia dúzia de séculos, encontraram pessoas gigantes. Qual é o problema? Mas não, é mais bonito uma história que eles querem dizer, isto foi-me revelado, Deus me disse, eu tive uma revelação, eu sou um profeta de Deus. Tudo o que vai além da Bíblia vem do inferno. Desde o princípio que Deus diz, nada acrescentes, nada retires. O apóstolo Paulo diz, não ir além do que está escrito. E a Bíblia acaba em Apocalipse, nada acrescentes a este livro, nada retires. Mas as pessoas não querem saber. Porque assim é que dão nas vistas, assim é que podem ser elogiados, ter uma novidade, ter uma revelação, não é? Então, irmãos, lembre-se, nós éramos cegos, agora a gente vê. Você acha que está igual como estava noutra igreja? A gente não estava completamente cegos? O que é que a gente sabia de dízimos? O que é que a gente sabia de eleição? O que é que a gente sabia da graça? A gente sabia de alguma coisa? A gente não sabia nada, é zero. É por isso que a gente fazia aquelas campanhas, punha os olhos no lenço, punha os olhos... isto não é. A fé está em Jesus, está em Jesus, porque é que precisa da água? Porque é que precisa do lenço? Estas são tudo estratégias para prender a pessoa à igreja. Faça isto estes dias, estas semanas. E a gente ia na nossa inocência, não é? Veja lá, tem que dar o dízimo, senão o diabo vai atrás de você e acaba com a sua vida. Claro, a gente dava, não é? A gente não quer problemas com o Satanás, não é? E tudo que a gente aprendeu no outro lado ficou lá. Não trouxemos nada de lá. Quando vem a verdade, tudo é novo. Tudo é novo. Tudo, irmãos. Tudo. Eu acho que isso é da gente ficar gratos a Deus e obrigado, Senhor, por aquilo que tens feito na nossa vida, que a gente se pusesse numa lista, a gente não conseguia acabar a lista
com tudo aquilo que nos tem ensinado. Amém? Este assunto é mais um assunto que não ensina, não tem valor nenhum. Interessa-me lá do passado, interessa-me lá o que aconteceu. Não me interessa nada disso. Isto só pode ter algum interesse para mostrar figuras de Cristo e da Igreja, mas nada. Agora está a fazer uma confusão. Não é os corvos que traziam a carne. Mas não traziam porquê? Porquê? Oh, é uma coisa... Deus não sustentou o povo de Israel durante 40 anos? Não lhe deu água da rocha? Não lhe deu o maná do céu, que é muito pior? Aí é que foi pela palavra. Não havia nada. E caía do céu durante 6 dias o maná. Você já viu e ver isso todos os dias? Um alimento do céu. Não é pior do que um corvo trazer um pardal? É ou não é? Então, se Deus dá uma ordem, os animais têm a cumprir. Quem é que vocês acham que os animais, quando Noé abria a arca, os animais foram para dentro da arca porquê? Porque tinham medo de Noé? Então quem é que lhes deu a ordem para entrar dentro da arca? Foi Deus, até com certeza. Porque Ele governa o reino humano, espiritual e celestial. Ele governa tudo. Todos fazem aquilo que Ele quer. Percebem, irmãos? O Satanás que estava com Judas, o Judas era um prisioneiro de Satanás, mas mesmo assim não pôde fazer nada enquanto Deus não deixou. E só na hora e no modo que Deus quis é que ele foi fazer o que tinha que fazer. Por vontade do diabo, ele tinha feito logo ao princípio. Que ele tentou tudo e mais alguma coisa, usando os fariseus e aquela gente toda para o matar. O diabo governa, o homem governa, mas segundo a vontade de Deus. Então a gente tem que olhar para quê? Para o homem? Não. Para o diabo? Não. Para quê? Para Deus. Porque tanto o diabo como o homem está fazendo a vontade de Deus. Todos estão fazendo a vontade de Deus. Aquele que é levantado hoje, é levantado para a vontade de Deus e quando cair, cai para a vontade de Deus. É assim. Percebem? Porque Deus é que reina. E por isso a gente não quer saber do que o homem diz, não quer saber do que o diabo... Isso para nós é como se não existisse. Nosso governador é Jesus Cristo. A nossa pátria é Sião. A nossa cidade é a Jerusalém Celestial. O resto pouco nos importa. A gente está aqui à espera só da vinda de Jesus. Amém, irmãos? Estão a entender? Então, a fé não é uma coisa cega. O meu filho estava ouvindo umas pessoas a falarem sobre a fé e alguém perguntava sobre a fé e ele só dizia: a fé é porque creio. Então, mas creio em quê? Interessa, creio. A fé cega não é fé. A fé tem uma base sólida que nos dá um firme fundamento e uma certeza absoluta. A fé baseia-se na graça que há em Cristo Jesus. Se alguém diz que tem fé, mas não acredita na graça de Deus, nem que venha lá um anjinho do céu. Não. A graça de Deus é a base da vida. É Cristo Jesus. E a nossa fé está sobre a graça de Deus. Toda a fé que foge da graça, que vai para a lei, que vai para as obras, que vai para as regras, não tem nada a ver com Deus. São mentiras. Por isso é que toda a gente diz que tem fé. Eu acredito em Jesus, mas depois não aceita as palavras de Jesus. Pois é. Acredito em Cristo, mas depois não aceita o Evangelho. Não. A fé tem uma base que nos dá. A fé não é uma coisa cega. Eu acredito e pronto. Então, mas tu acreditas? Acredito. Acreditas em quê? Acredito. Acreditas em Jesus? Acredito. Se a gente for começar, Jesus disse isto, diz aquilo, pronto, já não sabe. A fé não é cega. A fé abre os olhos, é o contrário. A fé abre os olhos para a gente ver o que se passa diante de nós, dentro de nós e até no que se passa do céu. A fé é uma coisa incrível. Vai mesmo até ao coração de Deus para descobrir o que é que Ele pensa acerca de nós. Já viu? Porque a fé é o espírito da fé. Então, a fé não é acreditar em Deus. O Satanás também dizia, está escrito. Até ele usava a palavra de Deus. Estão a entender?
Então, a fé não é cega, a fé abriu os nossos olhos. Agora eu conheço, eu sei. Aqui, a minha consciência não é igual à dos homens. A minha fé não é igual à dos homens. A minha fé é igual ao dos apóstolos. A minha fé está de acordo com os profetas. A minha fé está de acordo com o que Jesus diz. Percebe, irmãos? E é isso que me dá, garante e que me dá um chão inabalável. Amém? Diga aí para o seu irmão, fique firme em Jesus. Você que já tem os olhos abertos, fique firme em Jesus. A Bíblia diz que quem está na lei ainda tem um véu. Quem guarda as obras da lei tem um véu ainda. Ainda não entendeu o que é Jesus Cristo. Mas Cristo tirou-nos o véu. Abriu-nos os olhos. Porquê? Porque a gente não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente sabe o que é que comeu? Da árvore da vida. E a árvore da vida não mostra as coisas só da terra. Mostra quem é Deus e a obra de Deus. E por isso temos a vida eterna. Amém? Então, anime-se. Você que se sente fraquinho. Você que se sente triste. Já tem uma certa idade. E os problemas são muitos. Anime-se. A gente pode não ter muita coisa nesta vida, mas uma riqueza ninguém nos tira, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga a seu irmão, fica firme com Jesus, Deus é contigo, não desanimes, e vamos assim até o fim.